Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nos dias atuais, muitos de nós têm pouca ou quase nenhuma conexão com a natureza, as plantas, o sol, pela absoluta falta de tempo. Mas quanto admirarmos a natureza nos conecta com Deus. Separar um pequeno tempo para contemplar a beleza de um jardim pode alimentar a nossa paz interior, inspirar os nossos momentos de prece, mas também a ciência tem conseguido provar outros benefícios para a saúde humana através dessa proximidade com a natureza. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda, e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade. Mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimidação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades como as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados à tarefa de sacrifícios? E quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da violação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno. Ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Nos dias atuais, muitos de nós têm pouco ou quase nenhum tempo livre para se conectar com a natureza, as plantas, as flores, o mar, os rios, o sol. Nós vivemos em ambientes fechados boa parte do dia, trabalhando, estudando, cuidando das nossas rotinas. Mas para todos nós, pensar na natureza nos inspira um sentimento de reverência a Deus. Portanto, muitos de nós se sentem conectados ao Pai Celestial quando contempla cenas bonitas de campos, de praias, de montanhas, de florestas. Até mesmo que seja num filme ou numa obra de arte, nós nos sentimos tocados. O entendimento que nos é trazido na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, quando estudamos a lei de adoração,
é de que esse sentimento de adorar e admirar a obra de Deus infunde em nós um profundo respeito pela vida, uma permanente indagação sobre o universo, sobre o homem, amor e respeito pela obra de Deus e, por consequência, quando nós estamos diante da natureza, que é a manifestação do amor de Deus no plano físico, nós nos sentimos tão bem, tão em paz. Mas a ciência humana tem nos ajudado a compreender melhor como essa sensação benéfica que a natureza traz se opera, mesmo para aqueles que não possuem uma fé religiosa. Você já ouviu falar na expressão banho de floresta? Estudos recentes realizados no Japão mostraram que um simples passeio no meio de árvores, bosques, florestas pode ajudar muito à saúde física e mental, num nível que vai além do que nós possamos imaginar no nosso dia a dia. Esses estudos mostraram que, ao caminharmos por uma região que possua muito verde, nós iremos inalar as fitocidas, um composto químico exalado pelas folhagens, e nós iremos absorver essas fitocidas através da nossa respiração. Num tempo em que a falta de vida ao ar livre é tão comum, esse estudo traz razões contundentes para que nós possamos mudar esse hábito e buscar a natureza. O banho de floresta, como é chamado, virou uma prática no Japão com o objetivo específico de colher todos esses benefícios das fitocidas. A proposta é caminhar lentamente, observar a natureza, respirar profundamente e inalar as fitocidas liberadas pelas árvores e pelas plantas. As fitocidas podem chegar até nós através da vida ao ar livre, desses banhos, dessas imersões na natureza, ou também pelo uso de óleos essenciais que são comuns na aromaterapia e que todas elas vão possuir propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antitumorais e antidepressivas. Fortalece a função imunológica, melhora a saúde física e mental, reduz o estresse, protege e mesmo auxilia na remissão de doenças que já estavam estabelecidas, como câncer, diabetes, hipertensão, infecções, doenças psicóticas e até úlceras, entre outras. O estudo foi desenvolvido na Faculdade de Medicina de Nippon, em Tóquio, e sugeriu que o banho de floresta aumentaria as atividades de células que nós temos, que são conhecidas como NK, e que são responsáveis por defender o nosso organismo contra células cancerígenas ou infectadas por patógenos. Os estudos indicam que a prática desse banho de floresta pode diminuir o estresse, melhorar a função cardiovascular, a imunidade, os níveis inflamatórios. Além disso, pode melhorar significativamente o nosso estado emocional, a nossa facilidade para tomar decisões, os sentimentos que nós temos em relação às coisas, a recuperação física e psicológica diante dos desafios da vida. E também pode reduzir a ansiedade e a depressão, os estados de humor mais negativos, como a confusão mental, a fadiga, a raiva, a tensão e os níveis de ansiedade foram significativamente reduzidos após a caminhada em florestas, em meio à natureza. Notaram também nesse estudo o fortalecimento do sistema imunológico, um melhor controle da pressão arterial e de doenças respiratórias. A inalação desse ar rico em fitocidas na floresta foi comprovada para reduzir a imunossupressão causada pelo estresse, pelas pessoas que estão em estresse, normalizando a função imunológica e os níveis de hormônios neuroendócrinos, e assim restaurando a saúde em geral, física e psicológica. Os estudos indicaram ainda que as fitocidas podem diminuir os níveis de cortisol, que é popularmente chamado do hormônio do estresse, por causa do aumento dessa conexão com o ambiente natural. A natureza, que é a pura manifestação do amor de Deus no mundo material, e por isso mesmo é o maior exemplo de harmonia e perfeição, é repleta de mecanismos benéficos para nós seres humanos. E o reconhecimento e a gratidão por todo esse manancial de bênçãos é o nosso caminho para nos conectarmos com Deus. Na natureza encontramos o alimento, a cura dos nossos males, o reequilíbrio das nossas forças espirituais, a contemplação da obra de Deus que nos eleva o espírito. E agora a ciência humana, enquanto isso, evolui aos poucos, mostrando, até para os mais céticos,
as verdades irrefutáveis, buscando compreender cada vez mais que a natureza e o universo são uma obra superior. E, através de tantos saberes no nosso planeta que estão avançando, como a física quântica, a medicina, a neurociência, a psicologia positiva, a ecopsicologia, que é essa abordagem que nós falamos hoje, que propõe um banho de floresta, nós vamos mostrando ao mundo e aos seres humanos que todos nós estamos despertando, ainda que devagar, e buscando um caminho cada vez mais verdadeiro e amoroso. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje eu vou falar aos irmãos e às irmãs, que dizem que perderam a razão de suas vidas, que não tem mais por quem lutar ou viver. E são tantos nessas condições, mães que viram seus filhos partirem, mulheres e homens que enviuvaram, enfim, são muitas outras razões que levam as pessoas a sentir que perderam a razão para continuar lutando,
sentem-se sós e abandonados, sob a visão limitada que não raro temos da vida, né? Uma das causas é essa visão limitada que nós temos da vida. Parece mesmo assim, sem remédio, tamanho desalento assim que nós experimentamos por essas pessoas que perdemos, né? E é exatamente este o nosso destino, se não incorporarmos a verdade, né? Porque nós vamos ficar deprimidos, cabisbaixos, sem motivo para viver. Verdade que diz que a vida é constante, né? Ela é constante permuta. Ela é o reflexo dos nossos sentimentos e ações. E a vida, né, é dela que nós colhemos, que plantamos. No livro que eu gosto muito de citar, A Sombra do Olmeiro, encontramos a seguinte história contada por um grande sábio. Um homem trabalhava no cultivo do seu trigal. Debruçava-se nele todos os dias desde o amanhecer e só parava ao anoitecer. Fizesse o tempo que fizesse, aquela atividade contínua e incansável chamou a atenção de um viajante que sempre passava por ali. E um dia, não conseguindo conter a curiosidade, o viajante perguntou ao dedicado agricultor: Homem, você nunca descansa? Estás velho e cansado, por que não abandonas a enxada para descansar um pouco? E o cultivador respondeu: Porque eu amo o meu trabalho e não viveria sem ele. Amo a terra que dá o sustento aos meus. Sim, estou velho, mas por isto mesmo tenho pouco tempo e ainda muito a fazer. Sim, falou o viajante, vejo que as espigas são abundantes e a colheita é farta. É verdade, a terra é generosa, como quem a ama, mas não sou eu que faço a colheita, mas a minha mulher e meus filhos. E o homem se despediu do cultivador. Passado longo tempo, ao retornar de uma grande viagem, o viajante retornou ao mesmo trigal e lá encontrou o nosso cultivador. Ao aproximar-se do agricultor, o viajante, percebendo-lhe o aspecto triste e abatido e vestido de luto, perguntou se ele havia perdido alguém, ao que o camponês respondeu: sim, minha mulher e meus filhos contraíram uma febre que os levou em pouca semana. O viajante, comovido com a dor daquele homem, sem refletir, perguntou: mas se todos da sua família morreram, por que você continua nesse trabalho exaustivo? Abandona a enxada, homem, vai descansar. Não, não posso fazer isto, respondeu o agricultor. Deus me levou a família, mas deixou a terra entregue aos meus cuidados. Como eu iria abandoná-la? O viajante interpelou: mas sem mulher, sem filhos, quem fará a colheita para você? O cultivador respondeu tranquilamente: todos os que necessitam, e são tantos, Senhor. Surpreso com a resposta, o viajante falou: tens razão, meu bom companheiro. Pena que sejam poucos que assim plantam como tu. É muito aqueles que na vida apenas se movimentam à esperança da colheita. E nós, como nós agimos, né? Lembramos sempre que há tempo de mudar. Porque, veja bem, o nosso agricultor, ele era importante. A sua família unida naquele trabalho, era o sustento da sua família. No entanto, ele continua a sua missão, porque é importante o que ele faz, porque muitos que necessitavam passaram a colher do que ele plantava, e eram muitos. Então, assim também nós sempre temos algo a doar, a dar para o outro. Nós sempre somos úteis a alguém.
tenho certeza disso. E o sentido de utilidade é a melhor coisa que nós podemos cultivar ao longo da vida, porque esse sentimento, né, de ser útil, ele vem exatamente daquela ação que nós já falamos tantas vezes, né? O ato de servir, servir. Servir não pressupõe nada em troca, apenas fazendo o que é preciso, o que é necessário, com tudo que Deus nos coloca à disposição. E é isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Escolha do Corpo na Reencarnação, o qual consta no Livro dos Espíritos, nas questões 334 até 337, que dizem, questão 334, a união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou a escolha se faz apenas no último momento? O espírito é sempre designado antes, ao escolher a prova por que deseja passar. Pede para encarnar. Portanto, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê antecipadamente que a alma se unirá a qual corpo. 335. O espírito faz a escolha do corpo em que deve encarnar ou apenas do gênero de vida que lhe deve servir de prova? Pode escolher o corpo, já que as imperfeições desse corpo são para ele provas que o ajudam no seu adiantamento, se vencer os obstáculos que aí encontra. Embora possa pedir, a escolha nem sempre depende dele. 335A. O espírito poderia, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. 336. Poderia acontecer que um corpo que tivesse de nascer não encontrasse espírito para encarnar nele? Deus a isso proveria. Quando a criança deve nascer para viver, está sempre predestinada a ter uma alma nele. Nada foi criado sem finalidade. 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta pela providência divina? Pode ser imposta, bem como as diferentes provas, especialmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderão tornar-se para ele uma punição. No livro Filosofia Espírita, volume 7, psicografia de João Nunes Maia, o espírito Miramês traz para nós esclarecimentos complementares a respeito, dizendo: nem sempre é permitido ao espírito reencarnante escolher o seu corpo, por haver particularidades que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Cabe aos benfeitores espirituais examinar aquilo que a alma suporta saber, para que ela não venha a recuar diante da escolha. Há uma variedade de posicionamentos nos momentos decisivos de passar pela porta estreita que chamamos de reencarnação. A ideação do corpo físico foi feita
para a plena harmonia, trabalhar em perfeita saúde, mesmo que seja por um século de existência. No entanto, como o corpo é um instrumento da alma em provas e essa não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade, o corpo de carne recebe pelos pensamentos cargas e mais cargas de vibrações pesadas de um magnetismo inferior, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, de modo a facilitar, mesmo com a defesa natural do corpo físico, a ação de agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Convém notar, meus amigos e amigas, continua o Espírito Miramês, que todos os desequilíbrios provêm da mente em estado de baixa vibração. Compete à alma, que já se encontra desperta para a luz, alimentar-se no amor e passar a amar todos e tudo, no sentido de prover a sustentação da sua paz. Todos os espíritos desejam corpos sãos para um bom desempenho das suas atividades materiais e espirituais. Porém, nem sempre pode ser assim, devido às provas pelas quais deverão passar, provando assim o que aprendeu no mundo da teoria. Todos os grandes emissários, principalmente do mundo religioso, pedem por sua livre e espontânea vontade corpos mutilados ou enfermos para, assim, praticarem aquilo que aprenderam e muito mais, dando para os seus seguidores exemplos de amor e de certeza na vida futura, com firmeza na fé. Muitas almas, no momento de reencarnar, podem resolver e, usando sua vontade, desligarem os laços já consumados nas primeiras formações do corpo em crescimento. Umas o conseguem, deixando a nova reencarnação para depois, sem raciocinar aquilo que o depois virá com maiores dificuldades. Nas colônias espirituais, as provas que têm que enfrentar os reencarnantes são estudadas de acordo com o espírito que vai vestir-se de carne. Às vezes, são sugeridos a eles vários modelos cujas deficiências, ainda que diferentes, têm o mesmo peso no campo das provações. Mas o espírito sente alegria em recolher dentre muitas apresentadas as provas que pensa poder suportar nos caminhos da terra. O que é importante, meus amigos e amigas, para todos os candidatos à reencarnação e mesmo aos homens que se encontram no mundo, é que tenham a humildade de pedir sempre opinião aos benfeitores espirituais, cheios de experiência, nesse campo de vestir-se de carne no mundo das formas, pois eles sabem aquilo que fazer em favor daqueles que sofrem e sentem a necessidade de voltarem à arena da carne para esquecer o passado vivo na consciência. E o Espírito Miramês conclui suas orientações dizendo: pode-se, desde já, escolher-se os futuros corpos, pelo que hoje se faz, desde que se encontrem trabalho no mundo físico. Aos espíritas é que falamos com mais desenvoltura, por serem eles mais esclarecidos de certas verdades que os outros ainda desconhecem. Estudemos, exercitemos a caridade em seus vários aspectos, que as mãos de Jesus ficarão mais visíveis em nossos caminhos
para nos ajudar na escolha do melhor, que esse melhor aparecerá nas próximas vidas como força que ajudará a acertar os caminhos da felicidade. Quanto ao corpo, se não for permitido escolher a sua forma e a harmonia que nele desejamos, agradeçamos a Deus pelo que nos foi entregue, que Deus sabe mais do que nós aquilo que precisamos com mais urgência. Amigas e amigos, estas explicações feitas pelos espíritos da codificação e complementada pelo espírito Miramês deixam bem claro que o futuro está em nossas mãos na proporção direta das escolhas que fizermos em consonância com as leis universais, ou seja, as leis de Deus, que são eternas, imutáveis e incorruptíveis. Somos os artífices de tudo aquilo que nos acontece. Só temos que agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são sempre oferecidas. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua família, para ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.